Olá, meu nome é Fabiano Almeida e atualmente eu estou como Engagement Director da Goldratt. Nossa sede fica em Israel e nós temos operações na Ásia, na Europa e aqui nas Américas. Hoje eu estou muito bem acompanhado por dois grandes amigos, o Arthur Cardoso. E aí, Arthur, como é que você está? Tudo bem? Muito bem, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Arthur. E pelo meu grande amigo, famoso William Lacava. E aí, Lacava, tudo em paz? Opa, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Arthur. Um prazer estar aqui com vocês. Um grande prazer. Maravilha. Então, se você está em busca de um resumo do livro A Escolha, de autoria do Dr. Goldratt e da sua filha, a doutora Efra Goldratt, sinto muito te informar, mas você está no lugar errado, meu amigo e minha amiga. O nosso objetivo aqui, o meu, do Lacava e do Arthur, é muito diferente e está muito longe de ter o objetivo de resumir o livro. O que nós três faremos é o nosso melhor para compartilhar com vocês os nossos insights em como essa obra-prima impactou a nossa forma de pensar e agir no dia a dia. Então, vamos nessa, sem mais delongas, deixa eu compartilhar. Maravilha! Então, vamos ao que viemos, o capítulo 1 do livro A Escolha, repetindo aqui para vocês, de autoria do Dr. Goldratt, que é o fundador da Goldratt Consulting, e da doutora Efra Goldratt Aslak. Então vamos lá. Mais uma vez, conforme combinamos, né, Arthur e Lacava, me interrompam a qualquer momento. A estrutura que o Arthur, o Lacava e eu desenhamos com muito carinho para você que está nos assistindo nas nossas redes sociais e, inclusive, nos ouvindo no Spotify da Goldratt, ela tem três partes fundamentais. A primeira delas, eu vou trazer aqui três perguntas centrais que eu identifiquei desse capítulo. Por que eu frisei o eu? Porque nos próximos capítulos vocês vão ter o prazer de ouvir e de aprender tanto com o Lacava, bem como com o Arthur. A primeira pergunta que eu quero trazer para vocês aqui, a partir do primeiro capítulo, que escolha temos é: como pensar como um cientista contribui para uma vida plena? Bom, com base naquilo que eu vi e reli no capítulo 1 do livro A Escolha, eu entendo que a abordagem científica, já que o Dr. Goldratt foi um físico, ele por consequência um cientista, ela realmente é bastante desafiadora porque ela busca analisar os elementos da realidade através de relações de causa e efeito. Por exemplo, um exemplo que o Lacava gosta muito, né, Lacava? Se o copo cai, então o copo quebra. Aí o Arthur vem e já saca a primeira pergunta. Será? Ou seja, toda relação de causa e efeito é tão válida quanto as suas premissas, afirmaria o meu amigo Arthur. Ou seja, se o copo for de plástico, por exemplo, não necessariamente o copo vai quebrar. Então, isso significa que, ao revisitarmos as premissas das relações de causa e efeito à luz ou com os óculos de um cientista, eu realmente acredito de que nos ajuda a ter uma vida plena. Aliás, nesse primeiro capítulo, logo ali no início, quando o Dr. Goldratt chama a Efra para essa conversa, ele já saca a seguinte pergunta para Efra, né? Efra, você quer uma vida fácil ou uma vida plena? A segunda pergunta que eu quero trazer para vocês aqui é: por que as pessoas tendem a complicar a realidade? Muitas vezes a gente ouve por aí, né? Ah, esse problema é um problema muito complexo, então a solução também tem que ser complexa. Ou, muitas das vezes, tem algumas pessoas, né, Arthur? Até, às vezes, próxima de nós, que gosta de falar difícil, gosta de usar termos, não necessariamente em outro idioma, mas termos técnicos, porque quanto mais difícil eu falar, quanto
mais pomposo eu for, mais inteligentão eu vou parecer. Então, muitas das vezes, as pessoas acreditam que a complexidade ela nos dá mais respeito. Então, eu acredito que a doutora Efra e o doutor Goldratt, eles começam nesse primeiro capítulo desafiando essa premissa que eu trouxe aqui, o meu melhor, a resposta a essa pergunta. A terceira pergunta que eu quero compartilhar com vocês, que estão nos acompanhando aqui, o Lacava, o Arthur e eu, é como reconhecer oportunidades onde outros veem barreiras. Ou seja, com uma boa preparação mental, ou seja, uma boa preparação de uma relação de causa e efeito, como nos propõe o Dr. Goldratt como um cientista, é possível que grandes obstáculos realmente acabam nos parecendo muito mais como oportunidades. Ou seja, ao invés de nós sentarmos e chorarmos embaixo da cama, ou na cama com o edredom ali, que é um lugar mais quentinho, muito pelo contrário, o que nós identificamos é que essas oportunidades, elas de fato, elas estão embebidas, perdão, essas barreiras, elas estão embebidas de oportunidades, isso sempre quando abordadas de forma científica. Virando a página, indo para as minhas 3 lições aprendidas. As minhas 3 lições aprendidas do capítulo 1, a escolha, que escolha temos, melhor dizendo, do livro Escolha. A primeira é a simplicidade é poderosa e definitivamente não é sinônimo de fácil. A realidade, quando devidamente compreendida, ela é embaraçosamente simples. Essa era uma das principais reflexões do Dr. Goldratt. Buscar, então, soluções sofisticadas, elas realmente vão de encontro e não ao encontro, na maioria das vezes, do senso comum. E, mais um ponto importante, sempre muito frisado pelo Lacava, não confunda bom senso com senso comum. Esse também é um dos grandes ensinamentos e lições aprendidas do Dr. Goldratt. A segunda lição aprendida das 3 que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui é a mentalidade científica transforma a decepção. E está muito ligado com a terceira pergunta, né? Ou seja, os cientistas, ao se depararem ali com uma realidade, com uma relação de causa e efeito que ele não esperava, como já diria o Thomas Edison, né, quando ele foi perguntado, poxa, Thomas Edison, já está lá na sua, sei lá, na centésima, 70ª, sei lá o que nem sei quantas vezes o Thomas Edison demorou para encontrar a solução ali em relação à lâmpada. Ele falou, não, cara, é que na verdade eu já descobri trocentas formas de não fazer. Então, a lição aprendida aqui, ela vai muito mais, está muito ligada a não nos depararmos com um fracasso como barreira, mas como realmente propósitos que nos revelam novas formas de fazer. A terceira, e não menos importante lição aprendida, que eu quero trazer aqui para quem nos ouve, que nos assiste, Arthur e Lacava, é a liberdade de escolha depende sempre do preparo. Ou seja, até me referindo a um livro que o Arthur, melhor dizendo, gosta muito também do Dr. Goldratt, não é sorte, ou seja, sorte entre várias aspas, meu caro amigo Arthur, definitivamente não é acaso. É um encontro muito grande de preparação, de muito pensamento, muito, porque pensar dói, pensar dá muito trabalho com oportunidade. Ou seja, sem preparo, a pessoa reconhece, ela não necessariamente reconhece as oportunidades que a realidade vai te trazendo. E para já dar seta para a direita, já encostar meu carrinho aqui e já passar a palavra para o Arthur e para o Lacava, para que eles também possam fazer as suas considerações. Alguns insights principais e aplicação prática que eu quero trazer para vocês sobre o capítulo 1. Primeiro delas,
nas empresas, ou seja, no seu dia a dia nas empresas, trate os seus projetos e as iniciativas como propósitos. Quando alguma coisa falhar, identifique o aprendizado e ajuste muito rapidamente, em vez de se frustrar. Mas cuidado com o ver e agir. Eu tomei muito cuidado aqui e pensei muito antes de trazer esse primeiro insight, ou seja, muito cuidado com o ver e agir, porque muitas das vezes a gente acaba se escondendo ou caindo na armadilha de não realmente identificar a causa raiz e acabamos de uma forma constante atuando nos sintomas. O segundo insight, aplicação prática que eu quero trazer para vocês hoje é na gestão. Ou seja, compartilhe, eduque as suas equipes a enxergarem problemas como sistemas de causa e efeito. Isso aumenta de forma significativa o engajamento e, principalmente, a resiliência diante dos desafios. Em outras palavras, termos a clareza, mais uma vez, de qual é a causa que nos levou a uma determinada situação e construirmos o consenso para atuarmos sobre essa causa é o que eu entendo que é uma dos insights e aplicações práticas desse primeiro capítulo. E, por fim, na sua vida pessoal, pratique o pensamento lógico em decisões do seu dia a dia, reconhecendo, sim, as relações de causa e efeito, tanto na nossa relação com os nossos cônjuges, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Isso cria, sem dúvida nenhuma, muita clareza na comunicação, liberdade para que você continue fazendo escolhas mais eficazes. Não querendo dar, mas já dando spoiler aí, antes que alguém pegue na minha orelha, né? O Lacava pegue na minha orelha. Ô, Fabiano, mas não é só questão da lógica. Isso aí, nos próximos capítulos, tanto o Arthur quanto o Lacava vão abordar muito a questão da tríade, né? Da intuição, da emoção e da lógica. Dito isso, eu vou interromper o meu compartilhamento e gostaria de passar aí o bastão para o Arthur. Por favor, Arthur, ansioso para ouvir as suas considerações sobre o capítulo 1. O capítulo 1, ele nos traz, né, alguns insights, conforme você citou, né, Fabiano? E um ponto que me chama a atenção que ele utiliza dentro do capítulo é arrogância e humilde. Ter essa questão, né, da confiança, né, ser arrogante no sentido de ter a confiança, de buscar como a gente encontrar uma solução e ter a humildade de falar que às vezes a gente também não sabe. Então a gente busca ajuda com outras pessoas, né, ter essa humildade de falar eu não sei também. Então isso eu acho que é um ponto muito válido que a gente traz aqui para dentro desse primeiro capítulo. Você trouxe um ponto muito sensível no meu ponto de vista, na minha visão, Arthur, porque, sem dúvida nenhuma, quando nós trazemos a lógica através dos processos de raciocínio da teoria das restrições, na nossa forma de pensar e de se comunicar, o Goldratt dizia que é uma faca quente na manteiga, né? Muito lógico. Porém, como você bem, só estou sedimentando o meu entendimento do que você falou, Arthur. Porém, você citou de uma forma muito apropriada o quarto pilar da teoria das restrições. Ou seja, nunca diga eu sei. Toda e qualquer situação pode e deve ser melhorada. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto muito importante que a doutora Efra e o doutor Goldratt trouxeram no primeiro capítulo. Muito obrigado. E passando, então, a bola para o famoso e para o excelentíssimo William Lacava. E aí, Lacava, me diz aí. Vamos lá. Bom, Fabiano e Arthur, na minha visão, esse capítulo, ele traz, de uma forma talvez subliminar, um dos grandes objetivos do L, né, do L. Goldratt, que era ensinar o mundo a pensar. Às vezes isso pode parecer arrogante, mas quando o Fabiano trouxe para nós, por que não utilizar o estudo lógico da relação de causa e efeito das situações, por que não trazer isso para a sua vida pessoal? E a gente realmente, às vezes, para problemas no nosso dia a dia de trabalho, a gente realmente faz estudos, faz diagramas, e na sua vida pessoal?
que não? Né? Então, ensinar o mundo a pensar, eu acho que era um dos grandes pontos que o L sempre quis, e é bacana que traz logo no início do capítulo, né? E é muito, muito interessante, né? Porque a escolha, como foi dito ali, ela está totalmente embasada com o conhecimento, o seu estudo, uma relação de lógica que é feito, e essa comunicação, né? Eu vejo que essas árvores, né? Esse entendimento de lógica é muito para você conseguir se comunicar, identificar premissas errôneas. Putz, eu não concordo com o Fabiano. Puta, mas peraí, olha só, o copo não é de vidro, o copo é de plástico, né? Então eu entendo que essa visão sistêmica, né? Eu acho que todo mundo que está estudando teoria das restrições vai começar a sentir isso muito forte, essa visão sistêmica que embasa inclusive um fluxo, né, de acontecimentos, relações de causa e efeito, um forte DNA que vai ser explorado daí para frente, né, Fabiano? Fantástico esse primeiro capítulo. Estou entusiasmado para os próximos, porque o primeiro tão carregado que vem pela frente. Muito bom. Excelente, Lacava. Eu fico muito feliz com essa sua contribuição, porque ela me permite, se você e o Arthur me permitirem, dar mais um passo, que é o seguinte, e é interessante porque muitas das vezes as pessoas elas enxergam a teoria das restrições como um método ou como uma ferramenta, por exemplo, em produção com o tambor como corda, o TPC, ou com a CCPM, ou seja, com a Critical Chain Project Management, né, em gerenciamento de projetos. E o meu entendimento da sua fala é de que realmente o livro A Escolha, que eu particularmente gosto muito, gosto demais, ele permite essa reflexão bastante profunda e ao mesmo tempo prática com aquilo que eu entendo que é o creme de la creme, que são os processos de raciocínio do Dr. Goldthorpe. Então, para vocês, agradeço muito o seu tempo, Lacava, agradeço muito o seu tempo, Arthur, e para vocês que tiveram a paciência de nos ouvir até aqui, como disse o Lacava, quem viver, verá. Nós nos vemos no próximo bate-papo para o capítulo 2 do livro A Escolha, então nós nos vemos por aí. Tchau!